Oi pessoal, aqui quem fala sou eu, Clei Santana, e seja muito bem-vindo a essa aulinha de hoje. Na aula de hoje nós temos um bolo de mêsversário no tema Tummy Huffigor, então tem drip cake sem ganache, sem chocolate, acompanha que eu vou contar tudo. Para começar, gente, eu vou usar a glucose, que eu adorei o resultado da glucose no bolo. Então, eu já comecei colocando a glucose. Por mais que não é um bolo de andar, eu achei interessante colocar aí, né? Pra gente deixar nosso bolo fixo no cake board. Informações sobre o bolo. Eu tenho aí um bolo de 18 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, no peso total de 2 quilos, tá? Massa pão de ló do Clay e recheio de leite ninho com morangos. Então, antes da gente começar esse vídeo, antes da gente começar essa decoração, já peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e já deixa o seu like. Então, vamos lá. Vou esperar. Já deixou o seu like? Então, agora sim, vamos lá para a decoração desse bolo. Esse bolo, gente, a cliente mandou para mim o modelo inspiração, só que o modelo inspiração era em buttercream. Então, eu tentei trazer alguns aspectos para a gente deixar o bolo mais parecido possível, tá? Então, eu tenho aí um chantilly batido normal, tingido na cor areia, aquele tom de palha que a gente já tem vários bolos aqui nesse tom. E para chegar nesse tom, eu nada mais uso que algumas cores de amarelo, algumas gotinhas de amarelo gema e algumas gotinhas de marrom. Gente, são algumas gotinhas mesmo. Se eu não me engano, eu coloquei duas gotinhas de amarelo gema, só uma gotinha mesmo, pingando, e uma gotinha de marrom. A gente mistura até chegar nesse ponto. Então, para depositar o meu chantilly no bolo, eu estou utilizando o bico 2B da Brinox, que é o bico que eu uso sempre. E aí eu venho colocando o meu chantilly, uma camadinha próxima da outra, voltei a fazer do processo padrão. Uma camadinha próxima da outra para a gente evitar a bolha de ar, tá? E eu já provei aqui para vocês que dá para a gente fazer também as camadas espaçadas, que dá super certo também. O segredo é sempre saber alisar bem o teu bolo. Então, o depositado meu chantilly, eu venho aí alisando o topo, porque quando eu aliso o topo, as minhas quinas descem, e quando eu aliso as laterais, as minhas quinas sobem. Ou seja, isso facilita muito na hora de fazer as quinas do meu bolo. Então, alisa bem até você ver que o topo do bolo tá bem lisinho da forma que você quer, e a gente vai para as laterais. Aí você passa a espátula, vê onde está precisando de chantilly e preenche de chantilly. Eu posso ficar passando a espátula até isso aí cobrir, mas eu prefiro ir preenchendo porque aí a gente evita daquele espaço encher de ar ao invés da gente encher de chantilly. Então preenche com chantilly para ele não encher de ar. Então vocês estão vendo que na medida que eu estou passando a minha espátula, a gente está ficando uma marca no bolo. Eu já olhei a minha espátula e parece que ela tá com alguma coisa. Olha, tá vendo? Ele tá bem marcado. Aí nessa hora eu paro, dou uma limpadinha para ver o que tá acontecendo, que algo de errado não tá certo. Aí eu, bom, vamos trocar de espátula. Eu vim com a minha espátula de inox e agora, olha para isso, a marca subiu. Falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu fui lá passando a espátula, mas eu acho que era alguma sujeirinha que tava na espátula. Eu não consegui entender até agora, mas eu consegui arrumar aí. Agora eu venho fazendo as minhas pré-quinas. Por que eu sempre faço as pré-quinas? Porque se eu deixar subir muito excesso de chantilly, quando eu for fazer as minhas quinas definitivas, eu vou ter muito trabalho. Então eu faço as minhas pré-quinas, volto, aliso o meu topo, deixo o topo bem retinho. Com o topo liso, aí sim eu volto novamente alisando a lateral do bolo. Porque dessa forma, gente, vai subir só um pequeno excesso de chantilly. Então, quando eu for fazer as minhas quinas, vai ser muito mais fácil, eu vou ter muito menos trabalho, tá? Não fiz as quinas ainda, observem, porque eu ainda vou mexer na lateral do bolo. Então, o que eu tô fazendo aí? Eu nada mais, nada menos, peguei o que sobrou da minha misturinha nesse tom de palha. Tô usando aí o corante azul jeans da Mago e coloquei bastante corante azul jeans. Fui colocando até chegar no tom que eu queria. Coloquei, misturei, vi que não estava na cor que eu queria ainda, coloquei algumas gotinhas de preto. Esse preto aí da Soft Gel. Porque eu queria que esse azul chegasse o mais próximo possível do tom de azul da marca. Ainda não estava no azul, próximo da cor que eu queria, coloquei mais algumas gotinhas de azul.
Vi que ainda não estava do jeito que eu queria, vou colocar azul anis. E, gente, é muito importante a gente ter alguma noçãozinha de colorimetria. Então é nessa hora, porque a gente nunca vai conseguir encontrar um corante exatamente da cor que o cliente quer. Então a gente tem que ir testando, tendo esse jogo de cintura, misturando todos os tons que você tem na sua casa. E dessa forma a gente vai descobrindo um novo tom para a gente trabalhar. Então, gente, no modelo que a cliente me mandou, no rodapé tinha... o rodapé do bolo era meio manchadinho. Então eu peguei esse tom de azul, espalhei algumas gotinhas, espalhei assim no bolo e vim espatulando. Só que não era tão marcado como ficou aí. Então eu passei mais um pouco para ele ficar espalhado e não essa coisa assim, tipo, taquei chantilly de outra cor aí, não era essa a intenção. Coloquei mais algumas gotinhas e espatulei para ele ficar com um aspecto de que fosse manchado, um aspecto marmorizado. Essa é a palavra. E aí, gente, eu fui passando até eu ver que chegou do jeito que eu queria, que tava me agradando. Não tá legal? E eu sempre conversando, gente, sabe? Minha boca não para de mexer. Eu sou o dia inteiro conversando. Mas aí eu passei mais um pouquinho. E essa hora, gente, realmente é o que eu sempre falo pra vocês. Quando o cliente vem até a mim com um modelo de inspiração, eu sempre deixo ele ciente, sempre deixo a minha cliente ciente de que eu não vou entregar um bolo exatamente igual. Até porque são texturas diferentes, igual no caso desse bolo. O modelo de inspiração era em buttercream. Então, embora buttercream e chantilly sejam cremes, mas são texturas completamente diferentes. Então a gente precisa fazer uma releitura, uma readequação e além de que eu acho muito mais interessante entregar um trabalho para o meu cliente, um trabalho único. Não simplesmente pegar uma coisa da internet, fazer igual e entregar para o meu cliente. Não, isso aí qualquer um faz. Então eu quero entregar para o meu cliente e é sempre interessante você ter isso em mente de entregar algo diferenciado para o teu cliente. É o que vai fazer você se destacar no mercado. Então agora sim eu venho fazendo as minhas quinas definitivas. Então, processo padrão. Espátula angular. Dessa vez eu não estou usando a espátula reta, porque nesse dia eu estava com um pouco de pressa. Mas espátula angular em uma mão e o pano úmido sempre. Porque a ideia aí é tirar o excesso de quinas de modo que ela fique bem retinhas e quinadas, né? Então o que eu faço? Eu venho de mim para fora do bolo, limpo o excesso de chantilly do bolo. E a sujeira que ficou na espátula, eu limpo num pano úmido. De modo quando eu volte com a espátula no bolo, a espátula não volte suja. Porque se a espátula voltar suja, ela vai acabar, aquele excesso que ficou na espátula vai ficar no bolo e a gente não vai conseguir fazer as quinas. Já fiz o meu aspiral. Gente, eu adoro esse trabalho de cima, assim, com aspiral. Acho que dá um charme e é muito fácil de fazer. Você só vai encostar a ponta da tua espátula na bailarina e vai girar a bailarina colocando a mão levemente para o centro. É só isso, gente. Soa difícil, mas vai por mim. É muito simples de fazer. Agora, limpando o nosso cake board, né? Claro, para a gente entregar para o nosso cliente sempre um trabalho bem limpo. E nós vamos fazer um drip, sim, vamos fazer um drip cake. Para fazer esse drip cake, gente, como qualquer outro drip cake, vou ensinar a misturinha para vocês. Eu coloco leite condensado e suco de pacote, suquinho Tang. Ou se você quiser colocar suco de limão, também pode. Eu uso de pacote porque é mais prático, é mais rápido. Então eu coloco um pouco de leite condensado e um pouco de suco em pó, daqueles pacotinhos de suco. E aí eu vou diluindo até eu ver que alcançou uma textura boa. E no caso vai virar tipo uma mousse, né? Só que a gente quer ele mais molinho para poder escorrer no bolo. Fiz essa misturinha, tingi já na cor que eu queria, e aí eu venho misturando. Levanto para cima, vejo se tá na textura boa. Não está na textura correta, a gente vai mexendo, que às vezes até mexendo ele acaba ficando mais líquido. Se mesmo você mexendo bem da forma que você tá mexendo. Eita, quanto mexer, né? Mas é isso mesmo, gente, é mexer muito mesmo. Aí tá vendo que ele tá caindo em pedaços, tá muito duro? Aí eu venho agora, vou colocar um pouco de leite, mas é um pouco mesmo, gente. Coloquei, ó, vocês viram, né? Uma tampinha de leite para deixar ele levemente mais mole, porque a gente precisa que esse drip escorra no bolo, que é a ideia do drip cake, tá vendo? Levantei ele para cima, já tá na textura que eu quero. Tô só misturando para ficar tudo bem diluído, porque como eu tô usando suco em pó, se ficar aqueles carocinhos de suco em pó, aqueles carocinhos de açúcar, quando o teu cliente comer, não vai ser agradável no paladar dele. Então eu coloquei aí
naqueles plastiquinhos de celofane. Coloquei um copo, né, para poder me situar, já que é uma coisinha muito pequenininha, na mão ia dar muito trabalho. Coloquei no copo e agora viro de ponta cabeça, corto só a pontinha, ó. Tá vendo como ficou dentro do pote? Vou cortar só a pontinha e aí eu venho fazer... Gente, eu adoro o drip cake, eu acho que dá um charme tão grande no bolo. E aí você vai encostar na quina do teu bolo e pressionar levemente. Essa hora você vai pressionar o tanto que você quiser que o teu drip escorra. Se você quiser um drip mais escorrido, então você vai pressionar muito mais para ele escorrer até embaixo. Como nesse trabalho aí, a parte de baixo já tinha um detalhe, então eu não quis que o meu drip ultrapassasse o meu trabalho que eu já tinha feito no rodapé. Eu queria deixar esse limite entre o drip cake e o trabalho que eu tinha feito no rodapé. No modelo inspiração, o drip cake também era assim vazado, não era no bolo inteiro. Ele tinha um espaço, era um drip, fazia uma sequência do drip cake, digamos assim, e aí fazia uma outra sequência. Então eu fui seguindo mais ou menos como estava no modelo inspiração. Agora eu só venho ajeitando e dando aquela acertadinha no drip, para que ele fique bem bonitinho na quina do bolo. E olha o resultado final desse bolo, gente. Conta pra mim se não ficou um luxo. Olha o charme que dá um drip cake, gente, no bolo. Olha pra isso, a textura. E, gente, já conta aqui pra mim nos comentários o que você está achando dessa aula. E aguardo vocês na próxima aulinha, gente. Até uma próxima aula.